Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 21. Masatsuki Aozaki e Yoruichi Shin atravessaram metade de Seireitei e finalmente chegaram à base da colina Kyoku. Bastou uma olhada para o local deixar Masatsuki atordoado. O subsolo sob a colina Kyoku havia sido completamente escavado por dois indivíduos incrivelmente audaciosos. O espaço estava repleto de uma variedade de equipamentos de treinamento, claramente destinados a servir como campo de treinamento. Maldito seja Yoruichi! Foi você quem quis construir este lugar, então por que sou o único a fazer todo o trabalho? Yoruichi estava entusiasmada mostrando o local para Masatsuki quando uma voz preguiçosa e descontente a interrompeu. A fonte da queixa era um homem com cabelos loiro-claros bagunçados, levemente cacheados nas pontas. Seus olhos verde-militares exibiam uma expressão perpétua de exaustão. Aquele cara ali é meu parceiro, Kizuki Urahara. Yoruichi apontou para a figura curvada antes de repentinamente levantar a voz. Ah, eu podia jurar que ouvi alguém falando mal de mim. Kizuki, você está de bobeira? De jeito nenhum. Você não vê o quanto estou me divertindo? Kizuki sorriu enquanto continuava cavando com uma pá na mão. Masatsuki se aproximou e perguntou. Urahara-san, o que exatamente você está cavando? Estou fazendo uma piscina grande para uma fonte termal, respondeu Kizuki com naturalidade. Por que não usar o Kid? Não tem uma barreira lá fora? Perguntou Masatsuki intrigado. Kizuki riu baixinho. Bem, Kid em larga escala é muito barulhento. Se o usarmos, a barreira externa pode não resistir, e aí teremos um problema. Entendo. Urahara-san, você é bem cauteloso, comentou Masatsuki com um aceno de cabeça. Kizuki parou no meio da escavação e sua expressão mudou. Espere um segundo. Quem é você? Masatsuki piscou. Você não me conhece? Só então percebeu que Kizuki não fazia ideia de que ele estava vindo. Virou-se para Yoruichi. Você não contou a ele? Yoruichi coçou a nuca e riu. Esqueci. Mas tudo bem, vocês dois parecem estar se dando muito bem. Ao ver Yoruichi bancando inocente, Masatsuki não conseguiu conter o riso. Acho que vou me apresentar então. Prazer em conhecê-lo, Urahara-san. Meu nome é Masatsuki Aozaki. Kizuki congelou por um momento antes de trocar olhares com Yoruichi, cujo sorriso irradiava orgulho inconfundível. Sua voz tornou-se cautelosa. Masatsuki Aozaki, como assim o discípulo do capitão comandante? Suponho que eu seja Masatsuki Aozaki, mas não sou discípulo do capitão comandante. Masatsuki sorriu antes de mudar de assunto. Então, Urahara-san, você construiu este campo de treinamento subterrâneo? Devo dizer que é impressionante. Tudo que é necessário para o treinamento está aqui. Mais importante, o espaço é enorme. Você não se sente limitado em batalha. Para técnicas como Shunpo, ter amplo espaço era essencial para um treinamento adequado. Praticar em um espaço apertado significava perder detalhes importantes? Kizuki coçou o queixo pensativo. Então, Yoruichi decidiu me entregar todo o meu trabalho duro. Sim. Yoruichi respondeu sem hesitar, sem demonstrar a menor culpa por reivindicar seus esforços. Vamos lá, a ideia toda tinha sido dela desde o começo, Kizuki estava apenas fazendo o trabalho braçal. Já ouviu falar de propriedade intelectual? Ela se virou para Masatsuki. Não precisa ser educado. Você pode usar este campo de treinamento como quiser. Se algo quebrar, Kizuki conserta. Só tente não usar Kid acima do nível 70 até que ele termine de aprimorar as barreiras de proteção. Entendido, respondeu Masatsuki, olhando para Yoruichi novamente com um renovado senso de apreciação. Ele já estava planejando como incorporar aquele campo de treinamento à sua agenda. Era mais do que apenas um local para praticar Shunpo, havia potencial para muito mais. Masatsuki perguntou sinceramente, então, você vai treinar comigo? Yoruichi deu um sorriso irônico. Você realmente sente uma queda por mim, hein? Você é tão direto. Estou começando a ficar um pouco nervoso. Não, eu só quero roubar suas técnicas de Shunpo e Reiatsu de ocultação. O ideal seria treinarmos uma vez por semana. O capitão comandante disse que eu tenho talento, então não vou incomodá-lo por muito tempo. Yoruichi ficou impressionada. A compostura de Masatsuki era notável, completamente imperturbável diante das provocações dela. Muitas das oficiais femininas da segunda divisão não conseguiam nem lidar com suas investidas, mas ele nem piscou. Não é de se admirar que houvesse rumores de que o capitão comandante o favorecesse, chegando até mesmo a considerar torná-lo um terceiro discípulo. Bem, eu não gosto da palavra roubar. Yoruichi fez um gesto de desdém com a mão. Mas já que você está sendo tão honesto, acho que vou permitir. Ei, vocês dois se esqueceram de que fui eu quem construiu este campo de treinamento? Kizuki Urahara levantou a mão preguiçosamente. Obrigado, Urahara-san. Podemos treinar juntos, disse Masatsuki sem hesitar. Claro, ele tinha seus próprios motivos, mas algumas coisas poderiam ser trabalhadas com o tempo. No entanto, a chance de aprender Shunpo com a deusa do Flash era uma oportunidade que ele não podia perder. Yoruichi pareceu tocado pelas palavras dele, enquanto os olhos de Kizuki brilharam de compreensão. Depois de um momento, ele sorriu. Não precisa me agradecer, Aozaki-kun. Mas esqueça o treinamento, sou muito mais velho que você, e você precisa se exercitar mais. Com Masatsuki por perto, Yoruichi não ficaria incomodando-o, o que significa que ele poderia relaxar. Yoruichi conseguiu um parceiro de treino. Masatsuki conseguiu um parceiro de treino. E ele pôde relaxar. Uma vitória tripla perfeita. Gênio? Ele era um gênio absoluto. Tudo bem então, murmurou Masatsuki pegando sua Zanpakuti. Após uma breve pausa, perguntou. Posso começar a treinar agora? Tão cedo? Kizuki pareceu surpreso. Nem vai fazer um tour antes? O capitão comandante me deu uma semana para dominar a pressão da espada, disse Masatsuki balançando a cabeça. Já perdi um dia ontem por causa de alguém. Se eu não conseguir a tempo, o velho vai me acertar com um Ikotsu, uma técnica de Akuda conhecida por quebrar ossos. Ikotsu? A Sociedade das Almas tem algo assim?
Yoruichi arqueou uma sobrancelha antes de sorrir maliciosamente. Ah, entendi. É disso que você gosta? Quem diria? Masatsuki olhou para seu corpo baixo, seu rosto vazio e inexpressivo. Ela parecia jovem, pequena, mas surpreendentemente bem torneada. Cada parte dela era perfeitamente proporcionada. Yoruichi cruzou os braços e riu. Decepcionada? Que pena. Akuda é um dos meus pontos fortes. Masatsuki, sem querer dar espaço à presunção dela, desviou o olhar para Kizuki. Bem, pelo menos tem alguém mais fraco que eu. Urahara-san, você está parecendo um pouco magro. Kizuki aceitou o comentário sem a menor ofensa. Aliás, chegou a erguer os braços e as pernas magros em uma demonstração de deboche, como se dissesse: sou preguiçoso. Não sou um bom parceiro de treino. Vá treinar com o Yoruichi. Um brilho de diversão passou pelos seus olhos antes que ele se virasse e fosse embora. Sério, tudo que esse cara sabe fazer é relaxar. Yoruichi suspirou, balançando a cabeça exasperada. Vamos lutar. Estou curioso para ver o quão forte o chamado maior prodígio da Academia Shin realmente é. Enquanto observava Kizuki partir, Masatsuki se viu perdido em pensamentos. Apertou os lábios, sem dizer nada. Yoruichi estreitou os olhos. Ei, você não curte homens e mulheres ao mesmo tempo, né? O quê? Claro que não. Masatsuki retrucou imediatamente. Parece que você não refletiu, Yoruichi. Então, isso significa que você está me subestimando? Ela soltou um pequeno bufo antes de sorrir. Escuta, garoto. Pressão de espada? Eu já dominei isso há séculos. Quando terminarmos o treino, eu te ensino pessoalmente. Parece bom? Capítulo 22. Meia-noite. A barreira protetora ao redor do campo de treinamento piscava em intervalos constantes, um sinal de que estava funcionando normalmente. O ar estava parado, o silêncio quebrado apenas pelo choque ocasional de lâminas. Masatsuki Ozaki estava no topo de uma pedra enorme, segurando o Ban Senran em uma mão, com a respiração ofegante. Em frente a ele, Yoruichi Shin empunhava uma espada curta, com uma postura relaxada e sem esforço. Kizuki Urahara estava esparramado em um local com uma boa visão, observando preguiçosamente a luta se desenrolar. O choque rítmico das espadas ecoava como uma melodia acelerada, tornando-se mais rápida à medida que a batalha se intensificava. Sombras se misturavam, aparecendo e desaparecendo de vista, até que uma delas acertou em cheio. Um golpe de palma no abdômen lançou Masatsuki voando vários metros antes de cair no chão. A onda de Reiatsu do impacto arrepiou os cabelos loiros e curtos de Kizuki. Eu perdi. Enquanto sombras cobriam seu rosto, Masatsuki se viu olhando para Yoruichi. A mulher vibrante e de cabelos curtos estava de pé diante dele, exibindo um sorriso triunfante e enérgico. Ao ver a expressão de satisfação no rosto dela, ele não se sentiu nem um pouco desencorajado. Afinal, isso era esperado. Ela podia parecer jovem, mas, na realidade, tinha mais de 100 anos, uma verdadeira combatente de nível de capitão. Enquanto isso, ele era apenas um aluno da Academia Shin com nível de poder Reiatsu de 5ª classe. Não havia comparação. Masatsuki, você tem um longo caminho a percorrer. Yoruichi estendeu a mão e o ajudou a se levantar, levando-o em direção a Kizuki. Os dois caminharam pelo terreno rochoso, sem serem perturbados pelo vento, enquanto a poeira assentava suavemente ao redor deles. Você bateu forte demais. Por um segundo, pensei que ia morrer. Masatsuki estremeceu, apertando a barriga. Droga, isso dói. Vai com calma da próxima vez. Eu estava indo com calma. Senão, você não ficaria deitado no chão por alguns minutos. Yoruichi sorriu, casualmente colocando o braço de Masatsuki sobre seu ombro. Você é muito frágil. Isso mal pode ser considerado um ferimento. Tá vendo aquele cara ali relaxando? Ele lutou comigo uma vez e acabou acamado por 3 dias. Mas olha só ele agora novinho em folha. Não é de se admirar que ele se recuse a lutar com você, murmurou Masatsuki suspirando. Estou começando a me arrepender disso. Você não pode se arrepender, Masatsuki-kun. Eu me esforcei muito para sair dessa, sabia? Kizuki, tendo de alguma forma adquirido um leque dobrável, abanou-se vagarosamente enquanto observava a cena se desenrolar, completamente à vontade. Masatsuki lançou-lhe um olhar nada impressionado, enquanto Yoruichi estalava a língua, irritada, antes de dar um tapa na cabeça de Kizuki. Uma tênue nuvem de fumaça subiu com o impacto. Chega de bobagem. Entregue-me essas pílulas que você fez. Tudo bem, não precisa ficar violento. Kizuki murmurou, tirando um pequeno frasco de comprimidos de dentro de suas vestes e jogando para Masatsuki. Tome um a cada hora. Isso ajudará a acelerar sua recuperação. Masatsuki pegou um comprimido e o engoliu, sentindo a dor diminuir gradualmente. Kizuki, enquanto isso, coçou o queixo pensativo. Desde o momento em que soube da história de Masatsuki, uma questão o incomodava. Um aluno da Academia Shin. Mas antes disso, ele havia sobrevivido no 60º distrito de Rukongai, um lugar de onde a maioria nunca saía. No entanto, de alguma forma, ele não apenas se estabeleceu lá, como também prosperou. Então, em seu primeiro dia na academia, ele alcançou a fama, tornando-se rapidamente o maior prodígio da história. Ele já havia construído laços fortes com 2 capitães e agora estava se aproximando de Yoruichi também. Alguém assim, como ele pode ser tão ingênuo? A expressão de Kizuki escureceu um pouco. Não importava como ele encarasse a situação, esse cara era cheio de mistérios. E qualquer um que se envolvesse demais com ele estava fadado a se envolver em algo problemático. Seu olhar se voltou para Masatsuki, que agora conversava e ria com Yoruichi, aparentemente despreocupado. O esqueça. Afinal, Yoruichi o trouxera ali.
Ele continuaria observando por enquanto, mas se as coisas ficassem perigosas, ele se certificaria de ficar bem longe. Com essa decisão tomada, Kizuki soltou uma risada baixa, sentindo-se estranhamente aliviado. Mas naquele momento, uma sensação inquietante percorreu sua espinha. Masatsuki de repente se virou para olhá-lo, segurando o frasco de comprimidos. Naquele momento, uma compreensão o atingiu. Masatsuki tinha acabado de se lembrar de algo, os talentos de Kizuki. O homem não foi apenas o criador do Gyoku. Ele era capaz de muito mais do que isso. Desperdiçar suas habilidades apenas fazendo Gyoku seria um desperdício terrível. Ele poderia ser muito mais útil. Um arrepio percorreu o corpo de Kizuki. O olhar de Masatsuki continha algo indescritível, uma intenção que lhe causava um vazio inquietante. Como se ele tivesse acabado de perder algo precioso. E ele nem percebeu ainda que estava sendo lentamente puxado para mais e mais longe de sua amada vida preguiçosa e despreocupada. Tudo bem, Masatsuki, vamos lá. Yoruichi deu-lhe um tapinha no ombro, puxando-o. Não se esqueçam do motivo pelo qual viemos aqui em primeiro lugar. No Zanjutsu Dojo, Masatsuki Aozaki repetiu, palavra por palavra, os pontos-chave que o capitão-comandante Yamamoto havia lhe explicado 2 dias atrás. Ao ouvir a explicação de Yamamoto sobre a pressão da espada, a expressão de Yoruichi Shin ficou pensativa. Depois de um momento, ela sentiu, como esperado do capitão-comandante Yamamoto. Seus ensinamentos sobre pressão de espada são incrivelmente detalhados. Havia até algumas nuances que eu havia ignorado. Essa técnica é crucial para Shinigami que não despertaram seu Zanpakuchi, aqueles cujo Zanpakuchi é especializado em ataques diretos ou aqueles que não têm capacidades ofensivas. Antes de desenvolver o Shank, essa também era minha técnica de combate preferida. Masatsuki fingiu curiosidade. Shank, que tipo de habilidade é essa? Yoruichi hesitou, debatendo se revelaria a verdade. Mas após um momento de reflexão, viu a sinceridade na expressão de Masatsuki e finalmente respondeu. É uma técnica de combate que criei. Minha Zanpakuchi não é adequada para batalhas, então combinei Akuda e Kid para desenvolver esta arte secreta. Para treinar esta técnica, você precisa dominar Kid e Akuda. Se tiver a oportunidade no futuro, eu te ensino. Mas por enquanto você não está pronto. Não se precipite, concentre-se em refinar a pressão da sua espada primeiro. Os punhos do capitão-comandante não são algo que você queira experimentar em primeira mão. Masatsuki assentiu sem dizer mais nada. Ainda não estou pronto, hein? Ao ouvir essas palavras, ele soltou um suspiro silencioso. Havia um toque de decepção, mas também uma sensação de alívio. Ele não vinha treinando nessas artes há muito tempo. Ele havia progredido constantemente, destacando-se em muitas áreas, mas comparado aos verdadeiros mestres dessas disciplinas, ainda tinha um longo caminho a percorrer. Será que fui duro demais com ele? Yoruichi olhou para ele e percebeu uma ponta de decepção em seu rosto. Ela o observou por um momento, seu olhar lentamente perdendo o foco, seus pensamentos vagando. Se Masatsuki tivesse olhado para cima naquele momento, teria visto que a atenção de Yoruichi estava completamente fixada nele. Mas ele não se deteve na ideia de ser inadequado por muito tempo. Não queria que suas emoções afetassem as pessoas ao seu redor. Então, em vez disso, sorriu. O capitão-comandante disse que preciso de mais tempo para me desenvolver. Vou continuar trabalhando nisso. Vamos continuar treinando a pressão da espada. Yoruichi piscou momentaneamente pego de surpresa. Você realmente me deixou preocupado por um segundo. Achei que uma única frase tivesse te destruído completamente. Se o capitão-comandante descobrisse que eu destruí seu aluno tão valioso com apenas algumas palavras, ele provavelmente viria atrás de mim. Por um breve momento, uma emoção desconhecida cintilou dentro dela, uma leve sensação de pena. Mas logo se dissipou. Ela balançou a cabeça, e seu sorriso se transformou em algo entre exasperação e diversão. Depois de um momento para se recompor, ela riu baixinho. Mas você tem um talento nato para treinar. Mesmo sem todo esse talento nato, duvido que você fique para trás. Capítulo 23. Masatsuki Aozaki respondeu calmamente. Talvez. Tudo que sei é que este mundo é perigoso e preciso ficar mais forte. Seja meu talento bom ou ruim, isso não é desculpa para desistir. Bem dito. Gosto cada vez mais de você. Yoruichi Shin riu baixinho. Ao contrário do Kizuki, ele tem talento, mas se recusa a treinar. Masatsuki permaneceu imperturbável. Urahara-san é talentoso, mas não acho que seja só preguiça. Ele simplesmente não está interessado. Ele é altamente motivado quando se trata de pesquisa. Aqueles medicamentos, os equipamentos de treinamento, nada disso acontece sem esforço. Os olhos de Yoruichi brilharam enquanto ela pensava nisso. Você tem razão. Conhecendo Kizuki há anos, ela sabia muito bem da sua genialidade. Ele tinha um talento especial para invenções, sempre criando novas criações. Portanto, sua preguiça habitual não era por falta de disciplina. Ele simplesmente não estava interessado em treinar. Invenção era sua verdadeira paixão. A capitã Kiryu Ikifune, da 12ª Divisão, concentrou-se fortemente em pesquisa científica e encorajou seu esquadrão a inovar. Isso resolveu o problema. Quando se tornou capitã, ela recomendou Kizuki para a 12ª Divisão. Coincidentemente, sua família mencionou recentemente que o capitão Ikifune estava desenvolvendo uma nova tecnologia e poderia ser promovido à guarda real nas próximas décadas. Com as habilidades de Kizuki, ele pode atingir o nível de capitão e se tornar Bankai antes disso, talvez até mesmo assumir o comando da 12ª Divisão. Enquanto mapeava o futuro de Kizuki em sua mente, uma estranha sensação de orgulho
orgulho a invadiu, como uma mãe vendo seu filho finalmente crescer. Ela inconscientemente endireitou a postura. Preciso me tornar capitão em breve e enviar Kizuki para a 12ª divisão, murmurou Yoruichi. Não muito longe, Kizuki sentiu uma pontada no peito. Sabia que Yoruichi estava falando por impulso, mas mesmo assim, seu coração disparou. Mas Atsuki, por outro lado, ficou sério. Após um momento de silêncio, disse, ainda é melhor perguntar a Urahara-san o que ele quer. Não importa o que digamos, a decisão deve ser dele. A garganta de Kizuki se apertou e seus lábios se pressionaram. As dúvidas que ele nutria em relação a Masatsuki apenas alguns momentos antes desapareceram, substituídas por uma inesperada sensação de gratidão. Não precisa, disse Yoruichi após uma pausa. Eu o conheço há anos, eu o entendo melhor do que você. Ele vai adorar a 12ª divisão. Ela hesitou brevemente antes de acrescentar, ele está fazendo pesquisas secretas em casa. Ele provavelmente acha que eu não sei. Depois de um longo silêncio, ela sorriu. Desta vez, não é uma brincadeira, ele vai adorar. Kizuki permaneceu quieto. Claro, ele gostava de relaxar, mas não podia negar que tinha um profundo interesse nesse tipo de trabalho. Mas Atsuki deu um sorriso irônico. Você não vai se tornar capitão tão cedo, então talvez seja melhor se concentrar no presente primeiro. Então, com um brilho divertido nos olhos, ele acrescentou. Falando nisso, não estamos nos desviando do assunto? Você não deveria ter me ajudado a praticar a pressão da espada? Se isso continuar assim, talvez eu tenha que pedir ajuda a Urahara-san. De jeito nenhum. Eu nunca fui professor antes. Você não vai a lugar nenhum. Mas Atsuki se levantou para sair, mas Yoruichi agarrou seu braço. Abaixo da colina Kyoku, sob o céu noturno, 2 jovens Shinigami, nenhum deles com 200 anos, passaram a noite treinando, aprimorando incansavelmente suas técnicas de combate. Na manhã seguinte, Masatsuki desferiu com sucesso seu primeiro ataque de pressão de espada. Percebendo que Yoruichi dormia profundamente, ele colocou uma peça de roupa sobre ela antes de se afastar para encontrar um local isolado. Tirando o Bansenhan da cintura, ele balançou sua lâmina repetidamente em direção às rochas ao redor. Arcos de Reiatsu azul irrompem da espada como ondas de energia descritas em romances de artes marciais, cortando a pedra. Depois de inspecionar os cortes limpos deixados na rocha, Masatsuki assentiu satisfeito. Yoruichi provou ser uma excelente professora. Em apenas uma noite, ela não apenas respondeu às suas perguntas e demonstrou a pressão da espada, como também guiou seu fluxo de Heiryoku, ajudando-o a experimentar em primeira mão como manejar a técnica corretamente. Observando a garota selvagem dormir profundamente após uma noite intensa de treinamento, Masatsuki Aozaki ajustou suas roupas e murmurou baixinho, que pena. Ela é muito bonita. Embora sua voz fosse quase inaudível, Yoruichi Shin ainda o ouvia alto e claro. Mas em vez de ficar com raiva, ela riu. Havia algo brincalhão em seu sorriso, um toque de charme que lembrava uma dama nobre vivenciando os primeiros sinais de romance. Yoruichi sempre foi a única a provocar os outros. Quando ingressou na 2ª divisão, aos 20 e poucos anos, ela fazia do flerte com as integrantes femininas do Esquadrão Esporte. Inúmeras delas estavam completamente apaixonadas por ela. Mas à medida que ela foi crescendo e amadurecendo, ela se conteve. Mesmo assim, ela sempre foi a provocadora. Quem ousaria flertar com ela? Com exceção de Kizuki Urahara, a maioria dos homens a via apenas como a herdeira estimada do clã Shin. E quanto às mulheres, muitas nem sequer pareciam considerá-la uma mulher. O tempo passou e em algum momento, ela até começou a questionar que tipo de pessoa ela realmente era. Ouvir o comentário casual de Masatsuki foi revigorante. Isso a lembrou vagamente dos anos em que ela se vestia com esmero. Sério, além dos meus pais, quando foi a última vez que alguém me chamou de bonita? Por um breve momento, ela se perguntou se realmente havia se transformado em algum tipo de excêntrica. Masatsuki, alheio aos pensamentos dela, deu de ombros. Deve ter sido um sonho maravilhoso. Você parece tão feliz em queria poder me sentir assim o tempo todo. Suas palavras eram sinceras, misturadas com uma inveja silenciosa e difícil de identificar. O sorriso de Yoruichi se aprofundou. Ao menor movimento, ela abriu os olhos, observando Masatsuki com interesse brincalhão. Para ser honesto, esse cara tem uma boa cara, e é bem divertido também. Seu comportamento habitual era casual, mas naquele momento sua postura tornou-se mais lânguida. Ela se aconchegou frouxamente em suas roupas, sem fazer nenhum esforço para esconder sua figura elegante e perfeitamente tonificada. Masatsuki lançou um olhar para sua silhueta impressionante, então rapidamente se virou e deixou o campo de treinamento sem dizer uma palavra. Kizuki, o que você acha desse garoto? Yoruichi perguntou, finalmente abrindo os olhos. O que dá para perceber em apenas uma noite. Mas, as primeiras impressões não são ruins, disse a voz de Kizuki Urahara por trás de uma pedra. Yoruichi sentou-se, vestiu a jaqueta e sorriu. Ah, nada mal, né? Parece que o homem que eu e o Kaku estamos de olho passou no seu teste. Kizuki balançou a cabeça, exasperado. Se não fosse pela conexão, eles provavelmente nem teriam conhecido Masatsuki. Yoruichi serviu-se de um pouco de chá e casualmente, serviu uma xícara para Kizuki também. Agora que penso nisso, ela refletiu, sorrindo. Eu devia ter aberto os olhos agora mesmo e o beijado. A reação dele teria sido impagável. Ele provavelmente te processaria por assédio, comentou Kizuki secamente, coçando a cabeça enquanto tomava um gole de chá. E se a Kaku descobrisse, ela te enfiaria num canhão de fogos de artifício. Assim, eu finalmente veria um fogo de artifício em forma de gato. Yoruichi estreitou os olhos, um brilho de confiança brilhando neles. Aquele garoto? Ele não me denunciaria por assédio. Ela deu um sorriso irônico. Na verdade, ele pode até gostar. Então, tomando um gole lento de chá, ela riu. Além disso, fogos de artifício são muito divertidos de assistir, você não acha? Capítulo 24.
Seguindo um caminho familiar, Masatsuki Aozaki chegou à Academia Shin, vestido de preto. A vestimenta era um tenchies, tesouro sagrado, emprestado de Yoruichi Shin. Quando ele se aproximou, algo pareceu estranho. Havia um cheiro distinto de sangue no ar. A maioria dos alunos da academia não teria notado, mas Masatsuki havia matado pessoas o suficiente para reconhecê-lo imediatamente. Escondendo sua presença furtivamente, ele saltou para o telhado, seus sentidos se aguçando enquanto ele captava poderosos choques de Reiatsu à distância. Um lampejo de surpresa cruzou seus olhos. Shinigami estavam lutando, e não apenas alguns deles. Isso ficava a apenas algumas ruas da Academia Shin. Quem seria imprudente o suficiente para começar uma batalha ali? Olhando para baixo, ele viu dois grupos opostos de Shinigami travando um combate feroz. Ambos os lados eram liderados por oficiais de alta patente. A julgar pelos uniformes, Masatsuki rapidamente deduziu que eram membros do Gotei 13 lutando contra rebeldes. Mas por quê? O que poderia ter encorajado os rebeldes a atacar aqui, de todos os lugares? Esta era a Academia Shin, lar não apenas dos estudantes plebeus, mas também das crianças de famílias nobres. Se algum deles fosse ferido, a indignação seria imensa. O clã Tsunayashiro era poderoso, mas seus anciões não eram tolos. Não fazia sentido eles criarem inimigos de forma tão imprudente. Puxando o capuz para baixo, Masatsuki não conseguiu deixar de pensar em Yoruichi. Será que isso pode ser realmente por causa dela? Ela certamente era valiosa o suficiente para justificar tal ação. Mas será que o clã Tsunayashiro realmente arriscaria enfurecer o clã Shin a esse ponto? Provavelmente fariam isso. Ao relembrar fragmentos de memórias de sua vida passada, Masatsuki chegou a uma conclusão perturbadora. Na linha do tempo original, Yoruichi foi forçado a deixar a Sociedade das Almas. Estranhamente, a posição de capitão da segunda divisão não foi passada para o herdeiro Shin, Ishir, mas sim para Sui FNG. Por 1000 anos, a capitania da segunda divisão e o comando do Omitsukid sempre permaneceram nas mãos da família Shin. Nunca houve exceção, até a geração de Ishir. Seja qual for a causa, uma coisa era clara: a influência do clã Shin estava em declínio. Declinando o suficiente para que não pudessem mais manter seu legítimo assento de poder. Masatsuki se concentrou novamente, analisando cuidadosamente o campo de batalha. Então, das sombras, ele avistou duas figuras espreitando, observando silenciosamente o caos à distância. Ambos estavam vestidos de preto, com os rostos obscurecidos, mas Masatsuki rapidamente fez uma suposição sobre suas identidades. Conforme a batalha se tornava mais caótica, uma das figuras mascaradas de repente avançou, seu corpo envolto em Kid. Com um único passo ele desapareceu na briga. Um lampejo de aço. Antes que o rebelde pudesse reagir, ele já estava caindo, abatido em um instante. Quem vai aí? Vários Shinigami gritaram alarmados quando uma figura vestida de preto apareceu de repente no campo de batalha. Todos os presentes, tanto do Gotei 13 quanto dos rebeldes, eram guerreiros treinados, incluindo até mesmo oficiais sentados de alta patente entre eles. No entanto, esse homem apareceu do nada, abatendo um Shinigami em um instante, antes que alguém percebesse. Que tipo de poder é esse? Com todos os olhares fixos nele, o homem vestido de preto soltou uma risada suave. Invertendo a pegada em sua Zanpakuto, apontou a lâmina para baixo. Não houve comando de liberação, mas Masatsuki Aozaki sabia. Seu Shikai já está ativo. Aizen? Masatsuki reconheceu essa postura instantaneamente. E se aquele era Aizen, então a figura espreitando na sombra só poderia ser outra pessoa, Kanami-sen. Ele tinha certeza. Ele próprio já havia praticado aquela postura muitas vezes. Não havia erro. Reflita, Ban-senhan. Sem chamar atenção, Masatsuki ativou seu próprio Shikai dentro de sua bainha, mudando perfeitamente para o poder de Kika Suigetsu. Ele agarrou o cabo com força, aliviado que a liberação de sua Zanpakuto não causou nenhuma perturbação visível. Funcionou. O campo de batalha permaneceu inalterado, e Masatsuki sentiu uma onda de excitação. Os Shinigami e rebeldes do Gotei 13 se viraram para olhar Aizen confusos, depois olharam cautelosamente para seus próprios companheiros. E naquele instante, suor frio encharcou suas costas. Os camaradas em quem eles confiavam há poucos momentos. Quando eles se tornaram inimigos com o objetivo de tirar suas vidas, uma Zanpakuto com habilidades espaciais? O pensamento surgiu em suas mentes. Mas os instintos aguçados por anos de batalha não deixaram espaço para hesitação. Em meio ao caos, espadas foram erguidas, os Shinigamis abateram os que estavam mais próximos, tratando-os como inimigos. Gritos irromperam mais uma vez. As ruas logo ficaram encharcadas de sangue, a carne dilacerada, apenas para se dissolver em Rishi e desaparecer. Enquanto a batalha prosseguia, Masatsuki fez uma descoberta surpreendente. 2 Shinigami de nível tenente estavam escondidos entre os rebeldes. Aizen, enquanto isso, caminhava pela carnificina em um ritmo tranquilo, ocasionalmente brandindo sua lâmina, cortando qualquer Shinigami que ousasse ficar em seu caminho. Seus movimentos eram precisos e deliberados. Soldados comuns não lhe interessavam mais. Seus verdadeiros alvos eram oficiais e tenentes. Em menos de 10 minutos, o campo de batalha estava cheio de cadáveres. Os corpos dos Shinigami mais fracos se desintegraram em Rishi sem deixar vestígios. Somente os fortes são dignos de deixar um cadáver na Sociedade das Almas. Observando o ciclo interminável de inimigos caindo e novos surgindo para tomar seus lugares, os oficiais e tenentes sentados de ambos os lados estavam chegando ao limite. Masatsuki, empoleirado no telhado, olhava em silêncio atordoado. Aizen se movia com graça e naturalidade, caminhando pelas ruas encharcadas de sangue, matando Shinigami um por um. Seus gritos angustiados ecoaram enquanto seu Heiryoku era drenado, suas forças desaparecendo em um instante. Mesmo aqueles que pareciam poderosos, Shinigami da classe tenente, foram incapazes de reagir antes que Aizen os cortasse como insetos.
Mas Atsuki engoliu em seco. Imaginar o poder de Aizen era uma coisa. Vê-lo em primeira mão era outra completamente diferente. A diferença de força era avassaladora. Aqueles dois tenentes possuíam níveis de Reiatsu muito superiores aos dele, mas foram massacrados em um instante. Logo, o campo de batalha ficou em silêncio. Apenas uma figura permaneceu de pé. Sem dizer uma palavra, Aizen sacudiu sua Zanpakuto, sacudindo o sangue antes de embainhá-la suavemente. Seu olhar varreu os arredores antes de desaparecer num piscar de olhos. Mas Atsuki permaneceu completamente imóvel, deitado no telhado, sem ousar se mover até que quase 15 minutos se passaram. Por fim, ele deslizou e entrou em um beco estreito. Uma urgente sensação de urgência tomou conta de seu coração. A batalha havia confirmado algo para ele. Shinigami comuns não eram mais úteis como cobaias. Aizen agora tinha como alvo apenas oficiais e tenentes. Isso pode significar uma de duas coisas. Primeiro, o experimento de Aizen havia avançado, exigindo sujeitos de maior qualidade para continuar. Segundo, e talvez até pior, seu experimento havia fracassado. Se isso fosse verdade, então ele estaria procurando desesperadamente por novos materiais para promover o desenvolvimento do Gyoku. Mas Atsuki encostou-se na parede e expirou lentamente. Ele acreditava que a segunda teoria era mais provável. Aizen não havia adquirido a alma de Matsumoto Hanjiku. Ele desconhecia a existência do fragmento do Rei das Almas. O que significava? O Gyoku ainda estava incompleto. E Aizen agora estava procurando freneticamente uma maneira de satisfazê-lo. Mas Atsuki cerrou os punhos. O rosto de Matsumoto Hanjiku surgiu em sua mente e pela primeira vez em muito tempo, uma sensação desconhecida surgiu nele. Urgência. Apesar de todos os seus esforços para endurecer o coração e lembrar a si mesmo que este mundo era cruel, algumas emoções se recusaram a ser silenciadas. Cautelosamente, ele caminhou lentamente em direção à beira do beco, olhando para fora para confirmar se o campo de batalha estava realmente vazio. Só então ele se levantou e limpou sua capa. No instante seguinte, sua figura ficou borrada, desaparecendo na noite com um único passo de chumbo. Capítulo 25. De volta à Academia Shin, mas Atsuki Aozaki deu um suspiro de alívio ao ver Hanjiku Matsumoto frequentando as aulas sem problemas. Aozaki-san, matar aula não é um bom hábito. Uma régua nova deu um leve toque na cabeça de Masatsuki. Kushiki-sensei. Masatsuki virou a cabeça lentamente perguntando sem jeito. O que o traz aqui? Você esqueceu? Esta é minha aula de história. Agora entre logo, a aula ainda está em andamento, disse Sun Koshiki, parecendo exasperado, mas sem repreendê-lo de verdade. Vendo que Sun não tinha intenção de puni-lo, Masatsuki entrou na sala de aula e afundou em sua cadeira, retornando rapidamente ao seu comportamento preguiçoso de sempre. Gin Shimaru estava sentado ali perto, completamente absorto em seu fino livro de história. Hanjiku, por outro lado, era multitarefa, às vezes olhava para Masatsuki, às vezes para seu livro e às vezes para Sun Koshiki. E Shin permaneceu tão distraído como sempre, o que deixou Masatsuki, seu suposto cunhado, um tanto preocupado com ele. Quanto a Tsunayashiro, que adorava formar panelinhas na sala de aula, bem, seu assento estava lá, mas ele não estava em lugar nenhum. Corria o boato de que a segunda divisão o havia levado para interrogatório. Se ele retornaria inteiro, ninguém sabia. Entre as pessoas que Masatsuki conhecia, aquela que mais mudou foi Sun Koshiki. Normalmente diligente e responsável, sempre com um sorriso gentil nos lábios, Sun parecia distraído hoje. Às vezes ele se distraía e franzia a testa como se algo preocupante o preocupasse. Masatsuki balançou a cabeça. As rixas entre nobres eram complicadas demais e perigosas. Esse tipo de problema estava além do alcance de um plebeu como ele. É melhor ficar fora disso. Se ele fosse forte o suficiente, as coisas poderiam ser diferentes, mas naquele momento não havia como se envolver. Se até Sun Koshiki estava com dificuldades, o que ele, um Shinigami de nível tenente com apenas Reiatsu de quinta classe, poderia fazer? Nos dias seguintes, Masatsuki se dedicou a praticar pressão de espada, enquanto também aprendia técnicas de ocultação Shunpo e Reiatsu com Yoruichi Shin. Com o fim da batalha, a Academia Shin entrou em um breve período de paz. Sempre que Masatsuki escapava, ele não se envolvia mais em conflitos de larga escala. Estranhamente, Kizuki Urahara não apareceu no campo de treinamento a semana toda. Seja lá o que ele estivesse fazendo, ninguém parecia saber. No fim de semana, Masatsuki fez sua visita habitual ao quartel da primeira divisão. Geizai Shigekuni Yamamoto estava de costas para a entrada, apoiado em sua bengala, exalando um ar de profundo mistério. Uma demonstração de grande frieza. Masatsuki suspirou. O velho sempre foi gentil com ele, mas nunca o ensinou a agir com calma. Todos sabiam que no mundo dos Shinigamis, o senso de moda era diretamente proporcional à força. Como está indo seu treinamento de pressão de espada? Ouvindo os passos se aproximando e o bater constante da bengala no chão, Yamamoto finalmente falou. Eu já dominei. Com o capitão comandante me supervisionando pessoalmente, como eu poderia me dar ao luxo de relaxar? Masatsuki aproximou-se silenciosamente. Como esperado, percebeu um breve lampejo de divertimento na expressão do velho, que desapareceu rapidamente. Yamamoto olhou para ele. Mostre-me. Yamamoto bufou e se virou lentamente. Masatsuki não hesitou. Ele sacou o Bansenhan e com um movimento rápido cortou o ar. Uma onda azul de pressão da espada rasgou o espaço entre eles, avançando em direção a Yamamoto. O velho olhou para o ataque iminente com leve surpresa. Então, com um único dedo, ele tocou a ponta da lâmina de pressão espiritual. Estalar. O golpe poderoso, capaz de atravessar pedras, atingiu a ponta do dedo de Yamamoto e parou no mesmo instante. Não só não conseguiu avançar, como também não deixou uma única marca. Yamamoto estendeu outro dedo. Com uma leve pressão entre o indicador e o polegar, rachaduras começaram a se espalhar pela pressão da espada a partir do ponto de contato. Rachadura.
A pressão da espada se estilhaçou sem fazer barulho, dispersando-se em Rishi e desaparecendo sem deixar rastros. Yamamoto observou Masatsuki Aozaki, que segurava sua Zanpakuti. Após um breve silêncio, disse lentamente, nada mal. Eu não esperava que você chegasse a esse nível em apenas uma semana. Masatsuki sorriu. Isso graças aos excelentes ensinamentos do capitão comandante. Sente-se. Tome um chá. Yamamoto caminhou até a mesa de chá, assentindo levemente enquanto gesticulava para Masatsuki se sentar. Masatsuki se jogou no chão, mas imediatamente franziu as sobrancelhas, algo parecia estranho. Tirando o primeiro encontro, quando o velho já havia sido tão gentil com ele. E agora estava até oferecendo chá. Definitivamente havia algo errado. Será que meus negócios com Aizen foram expostos? Não, isso não deveria ser possível. O Aizen é meticuloso. Mesmo que eu cometesse um erro, ele não cometeria. Então o que mais poderia ser? O que mais eu fiz? Será que uma daquelas nobres damas veio me procurar? A mão de Masatsuki congelou no meio do gole, seu olhar se voltando para Yamamoto. O tempo pareceu passar mais devagar enquanto ele se debatia entre confessar ou esperar que Yamamoto desse o primeiro passo. Ao ver Masatsuki sentado tão obedientemente, Yamamoto riu. Então, você tem coragem de fazer algo tão grande, mas não tem coragem de admitir? Você até ousou se envolver com a filha mais velha do clã Shin. Ele fixou o olhar em Masatsuki e disse, diga-me, quando isso começou? Masatsuki finalmente entendeu. 3 anos atrás. Foi a minha primeira vez. Yamamoto ergueu uma sobrancelha. Ele presumiu que tudo tivesse começado naquela semana, não esperava que fosse tão antigo. Você percebe as consequências disso? A expressão de Masatsuki mudou instantaneamente. Ele apertou o peito dramaticamente, parecendo prestes a chorar. Disseram que cuidariam de tudo, que eu não precisava me preocupar. Sensei, a culpa não é minha, você tem que me defender. Eles? Quem mais sabe sobre isso? Masatsuki fungou, balançou a cabeça lamentavelmente e permaneceu em silêncio. Após uma longa pausa, Yamamoto suspirou. Esqueça. Não importa o que você tenha feito, isso nunca deve ser mencionado, especialmente ao clã Shin. Masatsuki piscou. O clã Shin? O que eles têm a ver com isso? Claro, ele tinha feito muitas coisas, mas nem tinha começado a mexer com os 4 grandes clãs nobres. Você pelo menos tem alguma consciência. Você está até tentando encobrir Yoruichi Shin. Yoruichi? Ah, entendi. Certo, sim, era ela. Masatsuki deixou escapar, finalmente percebendo o mal-entendido. Ele rapidamente acenou com as mãos em negação. Sensei, somos apenas amigos normais. Não há nada acontecendo entre nós. Calha a boca e Yamamoto retrucou. Se há algo ou não, não cabe a você decidir. Seu olhar penetrante se fixou em Masatsuki, mas depois de um momento, ele pareceu se acalmar. Seus olhos brilharam pensativos, como se estivesse ponderando cuidadosamente as próximas palavras. Este assunto não deve se espalhar. Deixe o resto comigo. Um longo silêncio se seguiu antes que Yamamoto falasse novamente. Seu treinamento de pressão de espada é impressionante, mas ainda não é suficiente. Você precisa continuar praticando. A aula de hoje será acuda. Vou te ensinar as técnicas de combate que desenvolvi. Os olhos de Masatsuki brilharam. Espera aí, você quer dizer Ikotsu e Skotsu? Ele sempre se interessou por técnicas de combate corpo a corpo. O domínio de Yamamoto sobre a Kuda foi totalmente demonstrado em Bleach. Com um único soco, ele destruiu o abdômen de Vandervez Margella e com mais 2, ele destruiu todo o seu corpo, exceto a cabeça. E Vandervez não era qualquer oponente, sua Reiatsu era comparável à do espada. Nem mesmo Kensei Muguruma, usando seu Bankai, conseguiu realizar tal feito. Mas Yamamoto fez com as próprias mãos. Hoje começaremos com os fundamentos, disse Yamamoto secamente. Com o seu nível atual de Akuda, é muito cedo para aprender Ikotsu e Skotsu. O combate corpo a corpo é uma disciplina em constante aprimoramento. Você deve construir sua base passo a passo. Somente mantendo os pés no chão você pode realmente ir longe. Se você perseguir a força de forma imprudente e se fixar apenas em técnicas poderosas, será como um castelo no céu, impressionante na forma, mas vazio por dentro. No final você só vai se enganar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. Vendo que Yamamoto estava prestes a começar outra palestra, Masatsuki Aozaki rapidamente levantou a mão para detê-lo. O treinamento foi bom, mas ouvir discursos longos? Não, obrigado. Capitão comandante, o senhor já disse isso tantas vezes que minhas orelhas estão ficando calejadas. Vamos começar a treinar logo. Seu pirralho insolente, ousando interromper os mais velhos. A irritação de Yamamoto aumentou. Aquele garoto era igualzinho a Shunsui Kiraku, e só isso já era suficiente para fazer sua pressão arterial subir. Felizmente, ele tinha bastante experiência em lidar com alunos desobedientes. Erguendo o punho, deu uma pancada firme na cabeça de Masatsuki. Instantaneamente, o garoto se endireitou muito mais obediente. Ao ver Masatsuki abaixar a cabeça e esfregar o local dolorido, Yamamoto assentiu satisfeito. Afinal, seus métodos de ensino haviam sido aperfeiçoados ao longo de anos lidando com Shunsui Kiraku. Um único soco, doloroso o suficiente para ser eficaz, mas inofensivo ao corpo, garantia que a disciplina fosse mantida sem interromper o treinamento. Com isso resolvido, Yamamoto pacientemente transmitiu seu conhecimento de Akuda para Masatsuki, explicando cada conceito em detalhes. Masatsuki, por sua vez, entrou em modo de treinamento sério, absorvendo cada palavra. Então, se eu dominar todos esses princípios básicos, isso significa que poderei aprender Ikotsu e Skotsu? Yamamoto respondeu, não é tão simples assim. Ikotsu e Skotsu são minhas técnicas exclusivas, não algo que eu ensino levianamente.
Até hoje, eu só os passei para meu discípulo, Shunsui Kiraku, capitão da 8ª divisão. Enquanto falava, Yamamoto não pôde deixar de suspirar, seus pensamentos se voltando para outro de seus discípulos. Ele se importava com os dois, mas não havia como negar que a constituição fraca de Jishiro Kitaki o tornava inadequado para essa técnica. O quê? Então, se você não me aceitar como discípulo, eu nunca vou aprender? Perguntou Masatsuki, evidentemente decepcionado. Para ele, esse era o ápice do Akuda, ele realmente queria dominá-lo. Yamamoto franziu a testa ligeiramente. Não havia dúvidas de que Masatsuki era um gênio. Entre as 4 disciplinas fundamentais de Zankinsoki, seu talento em Zanjutsu se destacava. Ele conseguia captar qualquer técnica de espada com um único olhar e dominá-la rapidamente, algo que até Hetsu no Ana havia elogiado. Isso não significava que suas outras habilidades fossem deficientes. Pelo contrário, ele se destacava em todas as áreas. Entretanto, as 3 disciplinas restantes exigiram tempo, Heiryoku e Heiatsu, para se desenvolverem completamente, então seu crescimento nesses aspectos não foi tão imediatamente aparente. Somente alguém tão talentoso quanto Yamamoto, que era um mestre em todas as disciplinas, poderia ver o potencial aterrorizante que Masatsuki realmente possuía. Foi o suficiente para fazê-lo reconsiderar. Se o caráter do garoto se mostrasse sólido, aceitá-lo como discípulo talvez não fosse uma má ideia, afinal. Com esse pensamento, Yamamoto assentiu e disse: se você conseguir dominar essas técnicas fundamentais, não descartarei a possibilidade de aceitar outro discípulo e lhe ensinar Ikotsu e Shikotsu. Mas se você não pretende treinar seriamente, então não vou perder meu tempo. Ele deliberadamente incentivou o garoto a continuar se esforçando. Ele não permitiria que ele se tornasse complacente. Ele ainda era jovem, a idade perfeita para aprimorar suas habilidades. A última coisa que Yamamoto queria era outro Shunsui Kiraku em suas mãos. Se ele acabasse criando outro encrenqueiro preguiçoso, ele teria que questionar não apenas seus próprios métodos de ensino, mas se fundar a escola Genri. E a escola Genji tinha sido um erro para começo de conversa. Mas Atsuki Aozaki concordou sem hesitar. Capitão comandante, acordo fechado. Você não pode voltar atrás em sua palavra. Mas ainda estou um pouco preocupado. Que tal isso? Juro por um braço só? No instante em que Masatsuki mudou de expressão, Yamamoto sentiu uma vontade repentina de chutá-lo. E ele tinha toda a intenção de fazê-lo. Sair. Vamos lá. Percebendo o leve movimento do pé direito de Yamamoto, Masatsuki reagiu instantaneamente, saindo correndo do dojo sem hesitar. Ei, se não é meu querido Aozaki? Ao ouvir a voz, Masatsuki e Yamamoto se viraram em direção à entrada. Lá, uma garota animada de pele escura e cabelos violetas, entrou com um sorriso brincalhão. Antes que Masatsuki pudesse reagir, ela passou um braço ao redor dele, puxando sua cabeça para baixo de sua axila em um gesto aparentemente afetuoso. Masatsuki soltou uma risada irônica, dividido entre a diversão e o desconforto. Embora seu rosto estivesse apoiado em algo inegavelmente macio, a diferença de altura tornava a posição tudo menos confortável. Yoruichi caiu na gargalhada. Faz tanto tempo. Sentiu minha falta? Nós nos vimos ontem. Sentindo a pressão em volta do pescoço aumentar, Masatsuki murmurou, sente sua falta. Yoruichi Shin. Yamamoto estreitou os olhos para a garota sorridente antes de voltar seu olhar para Masatsuki. Então este é o seu suposto amigo comum. Você ao menos sabe dizer a verdade? Atrás de Yoruichi, alguns membros do Omitsuki montavam guarda. A voz de Yamamoto tornou-se severa. Masatsuki Aozaki, volte por enquanto. Temos assuntos importantes para discutir. Yoruichi soltou Masatsuki e deu um tapinha em seu ombro com um sorriso malicioso. Depois se inclinou para sussurrar em seu ouvido. Tenho negócios a tratar com o velho. Pode ir na frente. Encontro você no nosso lugar de sempre hoje à noite. Os olhos de Masatsuki brilharam. Se Yamamoto era o usuário de Akuda mais forte da Sociedade das Almas, Yoruichi era, sem dúvida, o segundo. Que parceiro de treino melhor ele poderia querer? Então vou esperar por você. Uma veia se contraiu na testa de Yamamoto. Masatsuki Aozaki, o que exatamente você está planejando? Após deixar o quartel da 1ª divisão, Masatsuki não retornou à Academia Shin. Em vez disso, foi direto para o campo de treinamento secreto sob a colina Kyoku. Descendo ao subsolo, ele examinou a vasta e aparentemente infinita área de treinamento, certificando-se de que estava sozinho. Uma vez certo, ele localizou o esconderijo de suprimentos de Kizuki Urahara, serviu-se de uma refeição farta e restaurou sua energia. Foi somente ao anoitecer que Yoruichi chegou. No momento em que ela entrou no campo de treinamento subterrâneo, ela avistou Masatsuki sem camisa, punhos nus, batendo implacavelmente em um boneco de treinamento de madeira reforçado com kid. Ainda não é o suficiente. Masatsuki olhou para os nós dos dedos ensanguentados antes de lançar a técnica de cura Kaid que havia aprendido recentemente com Hetsu no Ana. Yoruichi deu uma risadinha. É mesmo? Da minha perspectiva, você está começando a se parecer cada vez mais com o capitão comandante. Principalmente aquele péssimo hábito de treinar sem camisa, definitivamente peguei isso dele. Masatsuki enxugou o suor do rosto e lançou-lhe um sorriso provocador. Ah? E como exatamente você sabe que o capitão comandante gosta de treinar sem camisa? Yoruichi mostrou a língua e coçou a bochecha. Quando eu estava aprendendo Akuda, entrei no quartel da 1ª divisão para roubar alguns movimentos. Então, o que você acha? Quem é mais forte, você ou o capitão comandante? Yoruichi revirou os olhos. Que tipo de pergunta idiota é essa? Obviamente, o capitão comandante. Ela parecia alguém que poderia sobreviver a um soco de Yamamoto? Masatsuki deu uma risada sem graça, olhando para Yoruichi, que estava um pouco amuada. Por algum motivo, a expressão dela o fez se sentir estranho. Foi mal, eu não me expressei corretamente. O que eu quis dizer foi, desconsiderando a Heiatsu,
apenas com base na técnica, como seu chá se compara ao Ikotsu e Iskotsu do Capitão Comandante. Yoruichi pensou por um momento antes de balançar a cabeça. Isso eu realmente não sei. Já vi o Capitão Comandante usá-los, mas nunca os pratiquei nem os experimentei em primeira mão. Difícil julgar. Entendo. Nesse caso, vou deixar você experimentar em primeira mão algum dia. Aí você pode decidir por si mesmo. Masatsuki disse com um toque de arrependimento. Yoruichi Shin. Capítulo 27. Masatsuki Aozaki serviu uma xícara de chá para Yoruichi Shin antes de se sentar em frente a ela e explicar as técnicas de Akuda que havia aprendido com Yamamoto. No início, Yoruichi permaneceu calma, tomando seu chá enquanto ouvia. Mas logo seus olhos se arregalaram de surpresa. Ela sentiu de vez em quando, parecendo uma aluna ansiosa absorvendo cada palavra. Entendo. Então os movimentos que aprendi secretamente antes eram apenas a forma, não a essência. As técnicas de geração de energia do Capitão Comandante Yamamoto são realmente incríveis. Com este método, a Heiatsu e o corpo espiritual se sincronizam perfeitamente, permitindo uma explosão de força. Usando esse treinamento como base, o Akuda pode não parecer diferente das técnicas comuns, mas o poder oculto dentro dele pode até superar a maioria dos Kids. Em termos de força explosiva, meu Shank é na verdade um pouco inferior. Ao ouvir Yoruichi analisá-lo tão detalhadamente, a atenção de Masatsuki foi imediatamente atraída. Seria esse o tipo de gênio capaz de criar novas técnicas de combate? Ela já havia compreendido todo o potencial dos princípios do Akuda de Yamamoto tão rapidamente. Yoruichi inclinou a cabeça, apoiando a bochecha na palma da mão e sorriu alegremente. E você vai compartilhar uma técnica secreta tão importante comigo assim do nada? Masatsuki zombou. O velho só disse que Kotsu e Skotsu eram proibidos, o resto não. Além disso, você não disse que me ensinaria Shank. É algo que você pode simplesmente passar adiante? Se for, eu ensino ao velho e todos nós venceremos. Eu não confiaria isso a qualquer um, mas se for o Capitão Comandante, eu não me importaria, disse Yoruichi, piscando inocentemente. O único problema é que duvido que ele se importe com as minhas técnicas. Masatsuki a observava atentamente e percebeu que ela disse isso de forma muito casual, sem nenhum traço de hesitação. Sua mente acelerou. Que interessante. O que aconteceria se Shank fosse combinado com os Kotsu? Yoruichi ainda sorria. Masatsuki, quanto dessa técnica de Akuda você domina? Não deveria ser a sua vez de me ensinar agora? Masatsuki tinha aprendido isso apenas hoje. Dar dicas a uma mestre de Akuda como ela não era exatamente uma tarefa fácil. Coçando a cabeça, ele de repente olhou para Yoruichi e sorriu. Já sei a maior parte. O resto é só questão de prática. Yoruichi revirou os olhos. Se ele queria uma parceira de treino, era só dizer. Ele realmente achava que ela não sabia que tipo de pessoa ele era? Percebendo-o instantaneamente, Yoruichi sorriu ironicamente. Não importa a técnica, a proficiência é fundamental. Se você não for habilidoso o suficiente, só cometerá erros ao ensinar os outros. Nesse caso, vou lutar com você. Masatsuki sorriu e juntou as mãos. Então eu tenho que lhe agradecer, princesa Yoruichi. Yoruichi, conhecida como a princesa do clã Shin, era tecnicamente uma nobre, então o título não era impreciso. Ela parou por um momento antes que seu sorriso se alargasse ainda mais. Ao ver o leve rubor em seu rosto, Masatsuki riu de repente. Você é muito bonitinho. Antes que ele pudesse terminar, Yoruichi jogou sua xícara de chá na mesa. Calhe a boca e beba seu chá. Quando terminar, vamos lutar. Depois de terminar o chá, os dois foram até o dojo Akuda, vestiram seus equipamentos de treino e começaram a praticar as técnicas de Yamamoto. No início, Yoruichi teve um pouco de dificuldade, pois não conseguia cronometrar corretamente a liberação da Heiatsu, mas com a orientação de Masatsuki, ela rapidamente pegou o jeito. Com uma expressão séria, Yoruichi atacou de repente e o ar ao redor dele se moveu. Um raio de luz azul disparou como uma estrela cadente, cortando o espaço em um instante. Masatsuki não estava disposto a recuar. Liberando sua Heiatsu, ele desferiu um soco direto no ataque. Uma explosão ensurdecedora abalou o dojo e ambos foram arremessados para trás. Girando no ar, eles pousaram suavemente no chão. Apesar da força esmagadora do golpe, Masatsuki conseguiu bloqueá-lo. Yoruichi engoliu em seco, agora entendendo completamente por que era chamado de gênio. Após um longo silêncio, ela finalmente expirou e disse, nada mal, mas seu controle da Heiatsu está ruim. Você está desperdiçando energia demais. Masatsuki assentiu, lembrando como Yamamoto executou Akuda. À primeira vista, os golpes do velho pareciam simples. Não havia nenhuma Heiatsu visível, nada chamativo. Ao contrário dele, que estava praticamente brilhando. Yoruichi deu uma risadinha. Chega por hoje. Está ficando tarde, vá descansar. Você tem aula amanhã. Os dois sentaram-se novamente à mesa de chá. O olhar de Yoruichi permaneceu em Masatsuki. Ele olhou para si mesmo, confuso. O que ela estava olhando? Não é como se ele estivesse ferido nem nada. Yoruichi falou de repente. Você não está curioso sobre o que eu conversei com o Capitão Comandante hoje? Você disse que era importante, então obviamente não cabe a mim perguntar. Mas se quiser me contar, estou todo ouvidos. Masatsuki Aozaki deu de ombros. Yoruichi fez beicinho. Nunca pensei que você se importaria tão pouco comigo. Devo ter te julgado mal. Masatsuki respondeu categoricamente. Se você quer conversar, então fale. Se não, eu vou para a cama. Não, espere. Yoruichi agarrou seu braço e olhou nos olhos dele por um momento antes de finalmente suspirar em derrota. É sobre eu ter sucesso como capitão da 2ª divisão. O que você acha? Em breve, você terá que me chamar de Capitão Yoruichi. O rosto de Masatsuki permaneceu inexpressivo. Yoruichi olhou para ele com os olhos semicerrados, inflando as bochechas. Você não está nem um pouco surpreso?
Não era só uma questão de tempo? O que há para se surpreender? Masatsuki beliscou a bochecha dela. Yoruichi não fez nenhum esforço para resistir. Então, de repente, ela disse, Masatsuki Aozaki. Masatsuki ergueu uma sobrancelha. O que o capitão Yoruichi precisa de mim? Olhando diretamente em seus olhos, Yoruichi perguntou, você já superou a Academia Shin, não é? Por quanto tempo pretende ficar confinado naquele lugar? Masatsuki foi pego de surpresa. Ele nunca imaginou que Yoruichi tocaria naquele assunto. Atordoado, ele respondeu, não sei. Originalmente ele havia planejado seguir o currículo padrão de 6 anos e se formar como de costume. Mas depois do que viu Aizen fazer da última vez, ele começou a reconsiderar. Agora, ele estava em conflito. Yoruichi pareceu perceber a hesitação dele. Ela ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre o que dizer antes de finalmente falar. Seu futuro é algo que só você pode decidir. Não deixe que preocupações desnecessárias o impeçam. No máximo, você tem 5 anos restantes na Academia Shin. 5 anos não é tanto tempo, e as portas da segunda divisão estarão sempre abertas para você. Mas Atsuki não pôde deixar de sorrir, aproximando-se de Yoruichi. Ah, nossa princesa é muito sutil. Se você me quer, não precisa usar a segunda divisão como desculpa. Yoruichi sorriu e pressionou a mão contra o rosto dele, empurrando-o para longe. Vá dormir, seu pirralho. Capítulo 28. No tempo que se seguiu, além do treinamento e das lições necessárias, Masatsuki dedicou a maior parte de sua energia à prática das técnicas de Akuda que Yamamoto lhe ensinou. Os Shinigami dependiam principalmente de seus Zanpakuta em batalha, mas não podiam se dar ao luxo de depender deles inteiramente. Afinal, Masatsuki Aozaki não era apenas alguém que havia cruzado para este mundo. Seu instrutor na Academia Shin era Sun Kushiki, cujo cunhado era Koga Kushiki. Ele nunca ignoraria a existência de seres como Muramasa, um Zanpakuti que poderia cortar o vínculo entre um Shinigami e sua espada. Além disso, durante a Guerra Sangrenta dos 1000 Anos, os Quincy de Vandenreich usavam seus medalhões para roubar Bankai dos Shinigami. Se até então ele não tivesse adquirido o poder do Gyouko ou atingido a holovicação, ele sem dúvida estaria em extremo perigo. Foi aí que a importância das técnicas alternativas de combate se tornou evidente e o Akuda era uma delas. Akuda era uma habilidade árdua de refinar. Seu verdadeiro poder só poderia ser liberado por aqueles com um condicionamento espiritual corporal excepcional. E melhorar o corpo espiritual não era algo que pudesse ser alcançado da noite para o dia, exigia treinamento incansável. Mas Atsuki passou quase meio ano nisso e só agora estava começando a entender seus princípios mais profundos. Entre seus treinamentos, ele frequentemente lutava com Yoruichi Shin. Depois de se tornar capitão, Yoruichi recomendou Kizuki Urahara para a 12ª divisão. Mas Atsuki havia planejado inicialmente usar isso como uma oportunidade para perguntar sutilmente sobre o progresso da pesquisa de Urahara. Mas depois de se encontrarem mais de uma dúzia de vezes nos últimos meses, uma coisa era certa. O experimento Gyouku de Urahara ainda não havia começado. Mas Atsuki não estava muito preocupado. Se ele não conseguisse obter o Gyouku ainda, construir um bom relacionamento com Urahara ainda seria benéfico. E assim, o tempo continuou a passar. Dias chuvosos são um verdadeiro incômodo. Yoruichi caminhou pelos arredores montanhosos de Rukongai, segurando um guarda-chuva branco enquanto olhava ao redor. Ela estava sempre cheia de energia. Em vez de andar na chuva, ela preferia aqueles dias ensolarados, quando podia perseguir alguém com chumbo. Na verdade, eu gosto de chuva leve, comentou Masatsuki, erguendo a cabeça. Claro, só quando está leve. Contanto que o chão não esteja imundo, o cheiro de terra úmida é bem agradável. Ele sorriu enquanto olhava para o auri branco de Yoruichi. Sob o olhar dela, ele respirou fundo, cerrou o punho direito e o puxou de volta para a cintura antes de repente, empurrá-lo para frente. Seus movimentos não eram particularmente rápidos, mas Yoruichi imediatamente sentiu como se estivesse encarando uma fera selvagem. Ela manteve os olhos fixos nele. Esquivar-se do soco seria fácil, mas ela estava mais interessada em ver quanta força ele tinha. Bom, a cachoeira em frente a Masatsuki explodiu, espalhando-se sob a chuva. O impacto fez com que rochas se desintegrassem da encosta, deixando uma enorme cratera em seu rastro. Detritos estilhaçados espirraram na piscina abaixo. Demorou um pouco para o fluxo da cachoeira voltar ao normal. Os olhos de Yoruichi se arregalaram diante da força do golpe. À primeira vista, o soco de Masatsuki parecia simples, como algo que qualquer praticante de Akuda treinado poderia reproduzir. Mas o poder absoluto por trás disso excedia em muito o que alguém do seu nível de Reiatsu seria capaz de fazer. Ela captou o momento-chave. Quando o punho dele atingiu a cachoeira, uma explosão aterrorizante de Reiatsu irrompeu. Ao unir a força de seu corpo espiritual com sua Reiatsu, ele canalizou a força através da água corrente, quebrando a face da rocha. Masatsuki ficou calmamente parado embaixo da cachoeira, olhando para sua mão. Ikotsu. Ele havia testado esse movimento algumas vezes antes de Yoruichi chegar. As árvores quebradas espalhadas ao redor eram prova disso. Depois de quase meio ano refinando os fundamentos do Akuda de Yamamoto, ele finalmente desvendou essa técnica na noite anterior. Yoruichi saiu do seu transe e correu até lá. Mas Atsuki, você está bem? Ela não havia esquecido. Yamamoto ainda não o havia aceitado oficialmente como discípulo. E no entanto, esse cara conseguiu compreender Ikotsu apenas por meio de seu próprio treinamento e instintos. Aquilo foi assustador. Me sinto muito bem. Mas Atsuki Aozaki balançou o pulso e sorriu. Por que você está aqui? Obviamente, estou aqui para lembrá-lo de ir para a aula. Se você se atrasar de novo hoje, o capitão comandante com certeza vai te fazer pagar por isso, disse Yoruichi casualmente. Aula de novo. Mas Atsuki suspirou e então deu um sorriso irônico. Eu realmente invejo uma certa capitã que consegue jogar todas as suas tarefas nas costas do seu tenente e sair correndo para brincar. A expressão de Yoruichi endureceu um pouco antes de ela bufar.
Só deixei Marenoshi no comando para poder vir te buscar, tá? Ah, é mesmo? Mas Atsuki não se deu ao trabalho de discutir. Depois de passar tanto tempo com ela, se havia uma coisa que ele sabia com certeza, era que Yoruichi odiava lidar com papelada. Se ela algum dia se sentasse voluntariamente para cuidar dos assuntos do esquadrão, isso seria estranho. Ela não era do tipo que gostava de gestão, e apesar de ter sido capitã por 4 ou 5 meses, era questionável se ela havia passado 2 desses meses dentro do quartel da 2ª divisão. Enquanto Masatsuki pensava no tempo que passaram juntos, ele não pôde deixar de se perguntar se ela se considerava capitã da 2ª divisão. Honestamente, o declínio do clã Shin pode ter tido algo a ver com ela. Yoruichi jogou uma muda de roupa em sua direção com um sorriso provocador. Seu patife sem vergonha, não me diga que você está planejando voltar para Seireitei assim? Ande logo e troque de roupa. Masatsuki olhou para baixo. Suas calças estavam completamente encharcadas, e o que deveria estar escondido já estava mais ou menos visível. Você poderia pelo menos se virar. Yoruichi bufou, os cantos dos lábios se curvando para cima. Eu já vi de tudo. Agora você está ficando tímido? Masatsuki respondeu categoricamente, foi um acidente. E não se esqueça de quem foi a culpa. O acidente ao qual ele se referiu aconteceu 2 meses atrás, quando Yoruichi demonstrou pessoalmente o Shank para ele. Durante a sessão de treino, a Heiatsu baseada em raios da técnica dela acidentalmente rasgou as roupas dele em pedaços. Sem outra escolha, Masatsuki acabou mostrando a ela seu físico impecável. Mas, para ser honesto, ele suspeitava que não tinha sido um acidente. Mais provavelmente foi uma das brincadeiras de Yoruichi, feita de propósito só para provocá-lo. Então, recusando-se a lhe dar a satisfação de vê-lo envergonhado, ele se recusou ousadamente a se cobrir. Como não havia mais ninguém por perto, ele simplesmente a deixou olhar. E além de chamá-lo de pervertido sem vergonha e espiar por entre os dedos, ela não fez mais nada. Normalmente, algo assim lhe renderia uma surra considerável, mas estranhamente, ele foi poupado. O que só deixou Masatsuki ainda mais convencido de que suas suspeitas estavam corretas. Diante da fingida indiferença de Yoruichi, Masatsuki vestiu roupas secas. Então, os dois seguiram juntos em direção a Seireitei. Você fica fofo quando fica vermelho. Masatsuki de repente se aproximou e provocou. Eu não preciso que você me diga isso. Eu sou sempre fofo, Yoruichi retrucou teimosamente antes de perguntar rapidamente. O que você está aprontando? Nada mesmo. Eu só estava constatando um fato, disse Masatsuki, despreocupado. Ela sempre o provocava, então, é claro. Ele tinha que retribuir o favor quando tinha a oportunidade. Além disso, não era mentira. Ela era mesmo bonitinha. Sua pele morena e lisa, traços marcantes porém delicados e corpo bem proporcionado eram inegavelmente atraentes. E com aquele leve rubor nas bochechas, ela tinha um charme ainda mais difícil de ignorar. Yoruichi ficou um pouco tensa antes de cutucá-lo com o cotovelo, com um toque de timidez em sua expressão. Se outra pessoa tivesse visto isso, teria ficado perplexa. Quem imaginaria que a princesa despreocupada e travessa do clã Shin poderia realmente ficar envergonhada? Capítulo 29. Masatsuki Aozaki e Yoruichi Shin entraram em Seireitei através do portão oriental de Shimon. No momento em que entraram, Masatsuki notou várias pessoas lançando olhares surpresos em sua direção. Não era aquela a princesa do clã Shin? A recém-nomeada capitã da 2ª divisão? Normalmente, ela era conhecida por suas travessuras, mas hoje, ela estava caminhando silenciosamente ao lado de um homem bonito. O mais impressionante? Eles pareciam ter a mesma idade e eram bem próximos. Ao entrarem no quartel da 1ª divisão, os membros do esquadrão mal reagiram. Já estavam acostumados com aquela visão há muito tempo. Antes de Yoruichi se tornar chefe do clã Shin e capitão da 2ª divisão, alguns deles até os protegiam. Mas agora não havia necessidade. O clã Shin não era como o clã Tsunayashiro. O Tsunayashiro operava sob um conselho de anciãos, cheio de facções e lutas internas pelo poder. Os Shin, por outro lado, eram governados exclusivamente por seu líder. Se Yoruichi quisesse algo, nem mesmo os anciões poderiam impedi-la. Se ela quisesse flertar abertamente em plena luz do dia, ninguém se importaria. Se ela quisesse se casar com Masatsuki e trazê-lo para casa, ninguém poderia dizer nada. Os veteranos do esquadrão que os observavam passar sentiram uma mistura de emoções. Ver a geração mais jovem florescer, evitando os desvios que eles próprios haviam trilhado ao longo dos séculos, os encheu de alívio e uma pontada de inveja. Seguindo o conhecido caminho de pedras, Masatsuki e Yoruichi seguiram em direção ao dojo da 1ª divisão. Assim que chegaram, Masatsuki notou algo, alguém os havia espancado até lá. 3 pares de sandálias de palha estavam dispostos ordenadamente no chão de madeira do lado de fora da entrada do dojo. Depois de quase um ano de treinamento com Yamamoto, ele tinha certeza de uma coisa. O velho não era um alienígena mutante com 3 pernas. Lá de dentro, ouviam-se vozes abafadas, cujo tom sugeria uma conversa bastante agradável. Parece que escolhemos a hora errada, murmurou Masatsuki, parando nas portas de papel do dojo com Yoruichi ao seu lado. Um pouco mais adiante, 2 membros do Hiteitai, com seus chapéus de palha de abas largas projetando sombras sobre os olhos, permaneciam imóveis, com seus olhares penetrantes fixos no corredor. Mais e mais membros do esquadrão se reuniram nas proximidades, atraídos pela curiosidade, mas os guardas Hiteitai não lhes deram atenção. Alguns membros do esquadrão estavam pressionados uns contra os outros, praticamente colados ao líder da equipe, com todos os olhos fixos nas 2 figuras sentadas lado a lado. A posição era desconfortável, mas ninguém ousava se mover, eles estavam ocupados demais absorvendo a visão à sua frente. Internamente, os membros do esquadrão estavam cambaleando. Então, o capitão consegue ser tão quieto. Nossa jovem finalmente cresceu.
Espere um pouco. O capitão Yoruishi realmente gosta de homens? Todos os olhares se voltaram para a integrante do esquadrão que havia dito a última parte. Confusa, ela coçou a cabeça, envergonhada. As duas figuras sentadas juntas eram inegavelmente impressionantes. O homem tinha um rosto perigosamente bonito, lábios curvados em um sorriso irônico com um inconfundível toque de travessura. A mulher, linda com olhos suaves e expressivos, havia prendido seu cabelo curto cuidadosamente atrás das orelhas, o que lhe dava um ar inesperadamente doce e acessível. Para os membros do esquadrão, era quase inacreditável. A capitã deles, a ousada, despreocupada e imponente Yoruishi, estava sentada ali parecendo delicada, até mesmo feminina. Como isso foi possível? Quer dar uma volta? Sugeriu Yoruishi de repente, olhando para o pátio. Se ficarmos por aqui e ouvirmos algo que não devemos, vai ser um problema. Boa ideia, concordou Masatsuki. Aquele velho nunca se dá ao trabalho de estabelecer um cronograma, de qualquer forma. Não foi culpa minha, disse Yoruishi Shin, dando de ombros como sempre. Esse foi o horário que eles marcaram. Masatsuki Aozaki assentiu levemente. Eu nunca te culpei. A aula já tinha acabado de qualquer jeito, e você apareceu na hora certa. Não havia como evitar. Mesmo sendo uma questão simples, envolvia a sucessão tanto da capitania da 2ª divisão quanto do cargo de comandante em chefe do Omitsuki, disse Yoruishi, dando de ombros novamente. Não havia como evitar o capitão comandante, tínhamos que discutir isso com ele. Só estou me perguntando por que você mudou tanto, refletiu Masatsuki, observando o rosto dela. Capitã e comandante em chefe não parecem ser exatamente cargos que combinem com você. Você parece exausto. Talvez você tenha razão, Yoruishi olhou para ele e deu um sorriso irônico. Mas a responsabilidade é minha. Ela não negaria, seu clã lhe proporcionara uma vida despreocupada e privilegiada por anos. Agora, era a hora de pagar essa dívida. Você e Ishiro são gêmeos? Masatsuki perguntou depois de um momento. O garoto era muito parecido com ela, mas quanto mais tempo passava com os dois, mais ele notava o charme único de Yoruishi. Claro que não. Temos décadas de diferença. Se fossemos gêmeos, ele não seria um pirralho tão sem noção. Ele não é nada parecido comigo. Yoruishi falou como se não fosse nada, mas franziu os lábios levemente, como se não gostasse de ser comparada ao irmão mais novo. Ela realmente parecia tão sem noção. Um toque de insatisfação passou pelo rosto dela, fazendo com que sua expressão envergonhada parecesse ainda mais genuína. Os membros do Hiteitai ao redor, que estavam observando em silêncio, de repente se sentiram estranhos. Bem, não é como se vocês dois fossem completamente diferentes, comentou Masatsuki. Ele não tinha certeza de como ela agia perto dos outros, mas na frente dele, ela às vezes era bem boba. Quando os dois estavam prestes a se levantar para caminhar, a voz de Yamamoto soou de dentro do dojo. Vocês dois já terminaram de conversar aí fora? Se já, entrem logo. Parece que nossa caminhada vai ter que esperar. Estou indo. Masatsuki coçou a cabeça e deu um sorriso de desculpas para Yoruishi. Continue. Yoruishi assentiu, então parou por um momento antes de deixar seu guarda-chuva de papel de lado e observar silenciosamente a chuva cair. Assim que Masatsuki entrou no dojo, ele viu Yamamoto sentado com dois homens mais jovens, tomando chá como se estivessem em uma reunião casual. Um deles tinha um brilho travesso nos olhos, longos cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo com 2 grampos ornamentados. Um auri rosa bordado com padrões florais pendurado sobre os ombros e uma leve barba por fazer no queixo. O outro tinha um olhar muito mais gentil, cabelos brancos presos em um rabo de cavalo elegante, feições extremamente bonitas e um auri branco sobre os ombros. A julgar pela aparência e trajes deles, Masatsuki os reconheceu imediatamente. Shunsui Keraku, capitão da 8ª divisão. Jishiro Kitaki, capitão da 13ª divisão. Através da fresta da porta de papel, Yamamoto avistou a silhueta de Yoruishi do lado de fora e soltou um bufo descontente. Então, você é o tal, aluno gênio, de quem o velho não para de falar? Shunsui Kiraku pousou sua xícara de chá e se virou para Masatsuki com um sorriso. Sou Shunsui Kiraku. Acho que isso me torna seu senpai. Yamamoto lançou-lhe um olhar prestes a dizer algo. Mas antes que ele pudesse, Masatsuki falou sem hesitar. Kiraku-senpai é uma honra. Sou Masatsuki Aozaki, seu júnior. Prazer em conhecê-lo. Jishiro Kitaki piscou surpreso. Por um momento ele viu uma sombra familiar naquele jovem, uma que despertou memórias desagradáveis. Esse era realmente o tipo de aluno que o professor preferia? Enquanto isso, o interesse de Shunsui foi despertado. No momento em que soube que Yamamoto havia demonstrado interesse pessoal por um aluno, ele ficou curioso para ver que tipo de talento havia conseguido chamar a atenção do velho. Infelizmente, com toda a turbulência recente causada pelas facções rebeldes, ele não teve tempo de aparecer. A reunião de hoje, no entanto, estava se revelando uma grande surpresa. Yamamoto ainda não havia oficialmente aceitado Masatsuki como seu discípulo, e lá estava ele, ousadamente chamando Shunsui de senpai bem na sua frente, sem a menor hesitação. E esse talento dele, realmente era algo especial. Pelo que ele ouviu, Masatsuki havia alcançado o 5º nível de Reiatsu há apenas meio ano, mas a julgar pelo que ele estava sentindo agora, não demoraria muito para que ele ascendesse ao próximo nível. Capítulo 30. Olá, Aozaki-kun. Sou Jishiro Kitaki, também discípulo do mestre Yamamoto.
Prazer em conhecê-lo. O Kitaki o cumprimentou com um sorriso caloroso. Mas Atsuki Aozaki retribuiu o sorriso. O Kitaki-senpai, é um prazer. Aguardo ansiosamente sua orientação. Ao ouvir a palavra senpai, o Kitaki sentiu uma alegria inesperada. Seu sorriso se alargou, seu rosto até ganhou um pouco de cor, e ele estava prestes a sentir em reconhecimento quando Yamamoto se levantou de repente, sua expressão se tornando solene. Mas Atsuki Aozaki, hoje é sua prova de admissão. Você não se esqueceu, né? Vendo quão sério ele estava, mas Atsuki soltou um suspiro silencioso. Ele não disse semana passada que eu estava pronta? Não tem como ele estar blefando só para me testar, né? Então por que convidar esses dois idosos aqui hoje? Só para me ver passar vergonha? De jeito nenhum, ele não seria tão mesquinho. Mas Atsuki se lembrou de Yamamoto assando batatas doces com Hijin Jaca e de repente não teve tanta certeza. Ainda assim, não importava o quão difícil o desafio tivesse se tornado, ele estava confiante de que conseguiria passar. Capitão comandante, os fundamentos do Akuda não são tão interessantes assim. Gostaria de lhe mostrar algo diferente hoje. O que esse pirralho está aprontando agora? O rosto de Yamamoto permaneceu calmo, mas um sorriso sutil, quase gentil, se formou. Ao mesmo tempo, uma leve mas inconfundível pressão de Reiatsu emanava dele. Ele já havia se decidido. Se Masatsuki não pudesse dar uma explicação adequada, ele o deixaria pessoalmente experimentar o Ikotsu que ele estava tão ansioso para aprender. Sentindo o peso da presença de Yamamoto, Shunsui Kiraku e Jishiro Kitaki instintivamente ficaram tensos. Como um par de codornas, eles curvaram os ombros e tomaram chá em silêncio, fingindo ser invisíveis. Esse Kohai, irmão mais novo deles, era muito ousado. Ele ainda nem havia entrado formalmente na escola e já estava testando a paciência do velho. Yamamoto estreitou os olhos levemente. Mas Atsuki Aozaki, espero que você não me decepcione. Capitão comandante, você não vai se decepcionar. O que estou prestes a lhe mostrar valerá a pena. Enquanto falava, Masatsuki assumiu uma postura, pernas firmemente plantadas, punhos cerrados. O ar ao redor dele se agitava como se respondesse aos seus movimentos. Yamamoto franziu a testa, examinando-o atentamente. O garoto parecia completamente sério, não como se estivesse blefando. Será que ele realmente entendeu alguma coisa? Pensando nisso, ele fez sinal para Masatsuki ir até ele. Masatsuki respirou fundo, então deu um passo à frente bruscamente e desferiu um soco direto em Yamamoto. Dengue! Yamamoto ergueu o braço para bloquear. No momento em que o punho encontrou o antebraço, uma onda de choque percorreu a sala, fazendo os cabelos de Kiraku e o Kitaki balançarem com a força. Espera, essa técnica, de jeito nenhum. Os olhos de Kiraku e o Kitaki se arregalaram em descrença. Eles conheciam muito bem esse movimento. Era a técnica Akuda característica de Yamamoto. Sentindo o impacto contra seu braço, até a expressão de Yamamoto cintilou de surpresa. Esse garoto realmente conseguiu. Somente com as técnicas básicas que lhe ensinei, ele conseguiu compreender o Ikotsu. Durante anos, ele sempre acreditou que Kiraku e o Kitaki eram prodígios, gênios além do alcance dos Shinigamis comuns. Mas comparado a Masatsuki, esses dois poderiam muito bem ter sido medianos. Em apenas alguns meses, sem orientação, apenas por meio de treinamento fundamental e autoestudo, ele conseguiu algo que outros levariam anos. Quanto tempo levou para Kiraku aprender Ikotsu sob sua instrução direta? 5 anos. 5 anos inteiros. A princípio, Yamamoto ficou atordoado. Então, uma onda de alegria cresceu dentro dele. Mas finalmente, ele caiu em pensamentos profundos. Yamamoto sentou-se atrás da mesa de chá por um longo momento antes de finalmente falar. Mas Atsuki Aozaki, você deseja me aceitar como seu mestre e se tornar meu discípulo? Mas Atsuki olhou para o velho em choque e momentaneamente perdido. Eles não ensaiaram uma iniciação formal completa de discípulo na semana passada? Como é que de repente pularam para a etapa final? Os olhos de Shunsui Kiraku brilharam e ele rapidamente lançou um olhar significativo para Jishiro Kitaki. O Kitaki entendeu imediatamente, pegou uma xícara de chá e foi em direção a Masatsuki. Aozaki-kun, hora de servir o chá. Saindo do seu transe, Masatsuki pegou a xícara de chá, curvou-se levemente e respeitosamente a entregou a Yamamoto. Mestre, ele se dirigiu a ele sem hesitar, aceitando totalmente o título. Mas Atsuki tinha plena consciência do próprio talento, mas talento por si só não significava força. Um gênio que perecia cedo não servia para nada. Ao se tornar discípulo de Yamamoto, ele agora tinha um sólido apoio na Sociedade das Almas. Poucos ousariam se opor a ele no futuro. Mais importante, depois de treinar com Yamamoto por quase um ano, ele adquiriu muito conhecimento e melhorou rapidamente. Na verdade, ele sentia que não havia melhor professor em toda a Sociedade das Almas. Yamamoto pegou o chá. Um sorriso satisfeito cruzou seu rosto enquanto ele assentia com satisfação. Inicialmente, ele tomou Masatsuki sob sua proteção, protegendo-o da interferência nobre e de tentativas de assassinato. Mas agora, ele realmente o queria como discípulo. O talento bruto de Masatsuki era simplesmente extraordinário demais para ser ignorado. Ele era como uma joia bruta. Uma vez refinada, seu potencial seria ilimitado. Após quase um ano de observação, Yamamoto tinha certeza de que seu temperamento não apresentava grandes falhas. Então hoje, aceitá-lo formalmente como discípulo foi a conclusão natural. Ele tomou um gole de chá e então assentiu solenemente, reconhecendo o status de Masatsuki. Com isso, Masatsuki Aozaki agora era oficialmente discípulo de Yamamoto. Masatsuki havia planejado originalmente aproveitar o momento, enquanto a atmosfera ainda estava quente, para perguntar sobre aprender Skotsu. Mas antes que ele pudesse abrir a boca, Yamamoto terminou seu chá e anunciou casualmente que lhe daria o dia de folga. A partir de então, não havia necessidade de se apresentar ao quartel da primeira divisão em horários determinados.
Se Masatsuki tivesse alguma dúvida sobre treinamento, poderia procurá-lo sempre que necessário. E então, ele prontamente expulsou todos os 3 do dojo. Enquanto saíam, Masatsuki suspirou, percebendo que o dia em que aprenderia Skotsu parecia distante. Porque parece que ser discípulo é pior do que ser aluno de um cursinho. Acho que estou começando a me arrepender disso. O velho não é confiável em muitos aspectos. Isso é só o começo, comentou Shunsui Kiraku, olhando para o céu agora limpo, com sua atitude descontraída mais evidente do que nunca. Concordo. Masatsuki assentiu. Afinal, era o mesmo Yamamoto que usava Hijin Jaka para cozinhar, aquecer e assar batatas doces. Não era de se surpreender que ele tivesse suas excentricidades. O Kitaki suspirou, balançando a cabeça, impotente. Mas após um breve momento de reflexão, decidiu que precisava dizer algo para defender a reputação de seu mestre. Olhando ao redor para garantir que ninguém mais estava ouvindo, ele abaixou a voz. Na verdade, as coisas estão ficando complicadas para o mestre Yamamoto. As forças rebeldes estão ficando mais fortes. Recentemente, vários esquadrões enviados para combatê-los foram completamente aniquilados, sem sobreviventes. O Gotei 13 sofreu pesadas baixas. Desta vez, além de testemunhar sua cerimônia de discipulado, também viemos relatar os últimos acontecimentos a ele. O mestre está preocupado que as forças por trás dos rebeldes possam ter algum trunfo oculto, algo que possa ameaçar a segurança da Sociedade das Almas. Ao ouvir isso, a expressão de Masatsuki mudou ligeiramente. O primeiro nome que lhe veio à mente não foi clã Tsunayashiro. Era Aizen. Durante as operações do Gotei 13 contra os rebeldes, eles mobilizaram vários oficiais de alta patente. Muitos desses oficiais tinham Heiatsu, equivalente aos tenentes, mas permaneceram oficiais efetivos devido ao número limitado de cargos de vice-capitão. Masatsuki tinha uma vaga ideia da força dos rebeldes. Eliminar esquadrões inteiros sem deixar escapar um único sobrevivente? Isso deveria ter sido quase impossível. A menos que famílias nobres tivessem enviado Shinigami da classe capitão para ajudá-los. Mas isso parecia altamente improvável. Nenhum sobrevivente. E quando ele pensou no que Aizen havia feito em seu último encontro, era difícil não suspeitar dele. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.